Nós estamos estudando a palavra de Deus em Oséias. Vamos estudar Oséias, continuar Oséias capítulo 4, as experiências de Israel em relação ao pecado contra Deus. Então, a nação de Israel estava vivendo em pecado, e esse pecado era, e sempre é, todo pecado é contra Deus. E nós já vimos uma experiência em relação ao pecado contra Deus, foi a falta de conhecimento. A falta de conhecimento de Deus é um pecado, principalmente se há oportunidade de conhecer a Deus. Então eu acredito que muitas pessoas nessa cidade e em muitas outras estão em pecado, porque elas têm a oportunidade de conhecer sobre Deus e elas não querem conhecer mais sobre Deus. E elas só pensam nas coisas materiais e não pensam na eternidade. E há também o problema da falta de conhecimento de Deus estando dentro de uma igreja. Como pode ser isso? É porque o conhecimento de Deus ele está ligado, relacionado à prática. Você não pode ter apenas conhecimento de Deus, você tem que ter a prática por conhecer a Deus. E essa prática é da verdade, do amor, não dar falso testemunho, não matar, não furtar, não adulterar, não arrombar as casas. Então é isso, tem muito mais coisas que quem conhece a Deus não faz. E as pessoas que fazem essas coisas, elas não têm conhecimento de Deus verdadeiro. Se nós vivemos no pecado, nós não temos conhecimento de Deus verdadeiro. Nós temos conhecimento de Deus teórico, que é diferente de Deus habitar no nosso coração e transformar as nossas vidas. Então sempre relacione a sua vida com o conhecimento de Deus. Se você não está vivendo para Deus, não importa se você é um pregador, se você é um grande estudioso da Bíblia, você não tem conhecimento de Deus, porque conhecimento de Deus produz a prática de santidade. Então esse foi o pecado da falta de conhecimento de Deus. E quem mais deveria ter conhecimento de Deus não tinha, que eram os sacerdotes. E eles estavam levando o povo também a essa falta de conhecimento e ao pecado. E agora nós vamos para o segundo e terceiro pecados, que são a imoralidade e a bebedeira. A imoralidade está muito relacionada à bebedeira. As pessoas que se embebedam, muitas vezes elas são imorais. E as pessoas imorais, elas buscam beber, para ficar bem desinibida na imoralidade delas. E nós vemos a partir do versículo 7 sobre essa imoralidade e bebedeira, que, vergonhosa que seja essa situação, vem incentivada pelos sacerdotes e os filhos dos sacerdotes. Veja no versículo 6, no finalzinho diz: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso aqui é em relação aos sacerdotes, conforme diz os primeiros 6 versículos. E os filhos multiplicavam. Então as esposas dos sacerdotes eram férteis, elas tinham filhos. Mas quanto mais filhos eles tinham, pior era, porque esses filhos pecavam contra Deus e manchavam a nação de Israel. Versículo 7, vou pedir para a Vânia ler. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Isso. Aí fala quanto maior o número de sacerdotes, quanto mais eles se multiplicam. Então, não os filhos, mas os próprios sacerdotes, né? Deus esquece dos sacerdotes e dos filhos, e quanto mais sacerdotes tem na nação, mais há pecado na nação, porque eles que estão gerando o pecado na nação. E Deus muda a honra deles em vergonha, porque
era honroso ser sacerdote, era honroso ser um líder espiritual do povo, mas Deus estava mudando então essa honra deles em vergonha, por causa dos pecados. E os pecados deles, que nós vamos ver agora, era o pecado de luxúria, de sensualidade, imoralidade, bebedeira. Versículo 8, Vandão, pode ler? Eles se alimentaram dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Então não era apenas que eles estavam pecando na ignorância, porque há pecados da ignorância. Às vezes nós pecamos sem saber que estamos pecando. E a Bíblia, no Antigo Testamento, tinha provisão para o pecado pela ignorância. Havia os sacrifícios pelos pecados da ignorância. Nos primeiros capítulos de Levítico nós vemos isso. Mas aqui não tinha nada de ignorância. Eles se alimentavam do pecado do próprio povo. O povo pecava e eles aprovavam e aplaudiam e também reproduziam esses pecados. E eles tinham um desejo ardente por esses pecados. Eles tinham um desejo aguardente por esses pecados. Eles gostavam de uma água que ardia. Que água que arde? Cachaça? Uma água que arde. É uma água ardente. Eles gostavam da bebida forte, do vinho fermentado, dos cereais misturados, né? Não é assim o whisky. O whisky não é feito de malte, de trigo, né? De cevada e essas coisas mais. Parece que a cerveja é feita de cevada também, né? Então, Deus condena as bebidas feitas de cereais, que eram bebidas fortes, que eram bebidas que eles conseguiam intensificar mais do que o próprio vinho fermentado. E dessa maneira eles pecavam bebendo, tendo relações sexuais ilícitas, muita imoralidade, sensualidade. Versículo 9, Filipe, pode ler? Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e retribuirei seus atos. Deus vai castigar tanto os sacerdotes quanto o povo, e justamente por causa do procedimento deles. Eles terão a retribuição, porque eles deveriam levar o povo a glorificar a Deus. Eles estão levando o povo a beber, levando o povo a ter uma vida comum, uma vida entregue aos prazeres. Isso é preocupante, irmãos, porque se uma igreja, dentro da igreja, há muitas pessoas que têm uma vida dupla, uma vida de, vamos só dar exemplo que tem aqui, né? De bebedeira e uma vida de licenciosidade, uma vida imoral, isso afeta toda a igreja. Deus traz um castigo para toda a igreja. Por isso que nós precisamos orar a Deus para sempre expulsar do nosso meio o fermento. Mas então, se nós temos essa atitude de orar para que Deus mande embora as pessoas que estão nesse caminho, nós não estamos amando as pessoas. Sim, nós amamos as pessoas, nós pregamos para as pessoas, e nós não exigimos, mas Deus exige uma mudança de comportamento. Então, se nós percebermos na nossa própria vida que tem algum comportamento que poderia estragar a igreja, nós mesmos precisamos tomar uma atitude de nos disciplinar e deixar aquele pecado, ou nós devemos abrir o jogo e falar para a liderança, falar para a igreja e dizer, olha, eu não devo mais ficar nessa igreja, porque o meu comportamento não condiz com o que a igreja prega. Quando nós temos visitantes que têm seus pecados e carregam seus pecados, isso é tolerável, porque eles estão no mundo, eles estão chegando à luz e nós estamos pregando, e pode ser que eles se convertam.
Mas quando as pessoas já são do nosso meio, dizendo-se crentes, né? E têm esses comportamentos, elas precisam ser responsáveis. Membresia de igreja não é brincadeira, não. Por isso nós falamos para as pessoas que as pessoas que vão se tornar membros da igreja, elas precisam ter um comportamento de um bom testemunho. No versículo 10, o castigo ainda continua por causa de seus pecados. Pedi para a Val ler. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. Então Deus está dando um castigo para a nação, mesmo que eles tiverem alguma coisa para comer, eles não vão se fartar. Ou seja, não vai ter bênção para eles, não vai ter alegria no coração deles, porque eles se entregaram a dois pecados: a sensualidade e também a bebedeira, que ainda não apareceu no nosso texto, mas vai aparecer. E deixaram de adorar o Senhor. Bom, aqui não está dizendo que eles deixaram de ter cultos, que eles deixaram de ter reuniões, mas mesmo com as reuniões, mesmo com os cultos, era apenas ritual. Então é possível uma igreja, ou pessoas dentro da igreja, cantarem, orarem, glorificarem o nome de Deus, mas só de boca, porque o comportamento deles não condiz, não é igual àquilo que eles dizem crer, e por isso a igreja pode não adorar ao Senhor de maneira verdadeira. Isso é importante para todos nós pensarmos, porque se nós estamos num caminho de imoralidade sexual, por exemplo, nós não estamos adorando ao Senhor verdadeiramente. Nós só estamos vindo à igreja, nós só estamos participando dos rituais que tem na igreja, mas nós não somos adoradores verdadeiros. Jesus falou isso, não foi? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Versículo 11, pedi para o Joãozinho ler. Para cometer adultério com outros deuses, o vinho tirou o entendimento de meu povo. Então essa prostituição aí, falando de prostituição espiritual, mas também a gente sabe que eles tinham também uma prostituição física, e a sensualidade, o vinho e o mosto é a mesma coisa que o vinho, né? Tudo isso tira o entendimento do povo. Lembram que o primeiro pecado mencionado aqui é a falta de entendimento, e o vinho e a sensualidade e a idolatria, que vai vir mais adiante, elas tiram o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que você tem de Deus, todo o seu conhecimento, ele cai por terra quando você pratica o pecado. Porque, como falamos já, o conhecimento, ele precisa estar ligado à prática da vida cristã. Tiago já tinha falado isso. O homem que apenas, esqueci as palavras agora, se ele lê a Bíblia, ouvinte negligente. Vamos ler esse versículo aqui em Tiago, capítulo 1, ouvinte e praticante. Tiago 1, 22 até o 25. Então algumas pessoas podem ler Tiago 1, 22 a 25. Nós vamos ver a diferença entre apenas ouvir a Bíblia, mas é aquele que pratica a Bíblia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita de verdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte de justiça, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu fim. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Certo? Até aí tá bom. Então a sensualidade, o vinho, eles tiram o entendimento. Então ele não vai tirar a sua memória, não sei que beba demais, né? Mas o que vai tirar mesmo é a santidade. Então uma pessoa que se entrega aos prazeres desse mundo, ela se entrega ao pecado e logo ela perde o entendimento, o conhecimento de Deus. A teologia está lá dentro da cabeça, mas a prática não está no coração e não há uma transformação de vidas. A vida só é transformada quando você conhece a Bíblia e quando você pratica a palavra de Deus. Então nós temos aqui esses dois pecados. A Bíblia fala da bebedeira. Vocês lembram quando o povo adorou o bezerro de ouro? Aconteceram 3 coisas ali. E às vezes nós esquecemos um pouco disso. Ali aconteceu idolatria, o bezerro de ouro, mas também aconteceu a nudez coletiva. Eles ficaram sem roupa, muitos deles. E também a bebedeira. E aquele pecado, nós podemos dizer que foi uma orgia diante daquele ídolo de ouro. Então a bebedeira, ela traz essas orgias. Em Provérbios, vocês vão lembrar que tem um capítulo que fala no finalzinho sobre para quem são os ais, para aqueles que se demoram diante da bebida, ou seja, ficam bebendo, né? E aí o que acontece? Umas coisas estranhas. Ele olha coisas estranhas, ele tem prazer na sensualidade, ele cai, pessoas batem nele e ele não sente nada, e ele acorda em cima de um mastro. Ou seja, é uma loucura, ele nem sabe o que aconteceu com ele. É uma pessoa que se entrega à bebida. Eu tenho grande preocupação também sobre as pessoas, não as pessoas, mas os grupos que cuidam daqueles que são viciados em bebida. Eu tenho conversado com vários, desde pessoas da nossa igreja, com pessoas de outras igrejas. Esses grupos são muito preocupantes. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, não dá muito resultado. Isso é comum, todos. Não é que não vale a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não é assim? Mas são muitas pessoas que se internam, são muitas pessoas que ficam em grupos de apoio, mas pouquíssimas pessoas têm uma vida transformada. A outra preocupação, além da falta de transformação, é que eles vivem numa bolha. O que é uma bolha? É um grupo muito específico que ninguém entra. Claro, qualquer pessoa pode entrar, mas são bem-vindos aqueles que têm as experiências deles. Mas as experiências deles é muito, muito restrita, porque a experiência deles gira em torno da bebida, dos vícios, da destruição do lar e dos depoimentos. Então, eles alimentam esses grupos com depoimentos. E o que são esses depoimentos? Depoimento é a sua história de vida. Eles contam a história de vida. Agora, francamente, depois que você está num grupo desse há muito tempo, as pessoas são as mesmas. Então, chega um momento que você não tem mais depoimento. O seu depoimento é aquele lá e pronto, não muda. Mas se vem pessoas novas, as pessoas podem ser incentivadas a parar de beber, por exemplo, por causa dos depoimentos. Mas a terceira razão, e essa é mais preocupante,
é que eles não querem frequentar igrejas. Eles querem frequentar os grupos deles, mas igreja não. Eles não querem sair dessa bolha deles. Identificação? Talvez. Eles são identificados consigo próprios. Mas, ou esses lugares viram uma igreja, ou eles não vão para a igreja. Porque pouquíssimas pessoas querem ir para a igreja. Agora tem pessoas que não frequentam esses grupos e têm vícios e vêm para a igreja. Quando eu digo vem para a igreja, não é propriamente da nossa, tá bom? Vem para a igreja do Senhor Jesus e se convertem e têm uma vida transformada e ficam no meio das pessoas e aquilo passa a ser um histórico deles do passado, que eles bebiam, mas a vida deles é transformada. Eles não ficam falando daquilo mais todo o tempo. E por causa disso, então, algumas pessoas têm desanimado, inclusive de apoiar grupos assim. Precisa ter uma transformação. E algo também que algumas pessoas têm propagado, com uma falsa ciência, na verdade, é que o fígado de algumas pessoas é diferente. E que elas têm alguma coisa no fígado delas que faz aquela propensão ao álcool. E elas nunca mais vão se libertar disso. Por isso eles nunca vão falar, eu fui um alcoólatra. Eles falam, eu sou um alcoólatra. Então ele sempre vai ser um alcoólatra porque o fígado dele não responde de outra maneira. Isso é uma falácia que o próprio fundador do Alcoólicos Anônimos inventou. E aqueles 12 passos tem coisas bem interessantes que a gente não tem tempo de falar aqui. Nós temos que orar por essas pessoas. A nossa igreja especialmente precisa orar, porque nós temos grupo assim. Graças a Deus pelo grupo Alvorada, que tem recebido pessoas assim, com a oportunidade de ajudá-los a conhecer a Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus porque ali também, naquele mesmo espaço, crianças ouvem de Jesus e outras pessoas também que não têm vícios ouvem de Jesus e esses que têm vícios também. Mas nós precisamos orar para que eles consigam se integrar a alguma igreja. Não é porque aquela casa é da nossa igreja ou faz parte da nossa igreja que eles têm que vir para a nossa igreja, mas que eles consigam se integrar na igreja, que eles tenham uma vida transformada, que eles se transformem em membros de igreja, convertidos, é lógico, e que deem bom testemunho, e que essa questão do álcool seja uma coisa do passado, e que eles não fiquem só falando de álcool, mas eles falem daquilo que importa para a vida cristã. Orem por isso, meus irmãos, que isso é muito importante, já que a gente está falando de bebedeira, né? E também um outro problema, outro pecado, né, em relação ao povo de Israel, no seu relacionamento com Deus, é a idolatria. A idolatria era o pecado deles também. Versículo 12, vou pedir para a Irene ler, por favor. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Então eles estão atrás mais agora de madeira, de ídolos, para tentar descobrir o futuro, dar segurança. Eles abandonaram a Deus. E a idolatria, ela faz isso. A idolatria é algo religioso, tremendamente religioso, mas sempre se afastando de Deus. Versículo 13, Lavínia, pode ler? Sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os rios, debaixo do carvalho, do almo e do oleiro, que é boa a sua sombra, eles vão se desperceber e as nossas bandas do teto. Eles não podiam ver uma árvore, uma montanha, que eles já estavam em cima da montanha, e debaixo da árvore
adorando seus ídolos. E aqui fala de choucos, né? E terebintos. Chouco é o álamo. Eu não conheço nem o chouco nem o álamo, mas é o mesmo, né? Na verdade, chouco e álamo. É uma árvore. E o terebinto também é um tipo de árvore. E eles adoram os seus ídolos ali debaixo dessas árvores. Versículo 14, a Tânia. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as suas prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. É como se Deus estivesse dizendo: não adianta eu castigar a filha de vocês. As filhas de vocês estão prostituindo com outros homens, mas eu vou castigá-las. E vocês? Vocês precisam mudar de vida, porque vocês também estão debaixo dessa prostituição. Tanto a prostituição de idolatria, quanto a prostituição carnal mesmo, física, com as prostitutas cultuais. Então, naquela época, quase que não se separava a idolatria da prostituição física, porque os demônios, os ídolos, exigiam essas relações sexuais nas suas adorações, essas orgias. E por isso, então, Deus, através de Oséias, está dizendo: está tudo bagunçado aí entre vocês. Vocês precisam dar o exemplo e fugirem da idolatria. Versículo 15, Ronaldo. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Aqui o profeta, Deus, né? Através do profeta Oséias, está desejando que essa idolatria, essa prostituição espiritual não aconteça com Judá. É uma oração. É que Judá não imite a Israel. Que Judá fique livre disso. Que Judá não vá até essas cidades onde havia tanta idolatria. Que o Senhor viva no coração deles. Esse era o desejo do profeta, era o desejo de Deus. Mas a gente já sabe que não aconteceu nada disso, né? Judá se prostituiu e Judá ficou até pior do que Israel. Mas continuava sendo o desejo do profeta. Versículo 16, Gabriela, você pode ler? Como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta cantina? A nação de Israel, como uma vaca rebelde, se rebelou. E essa rebelião fez com que ele se afastasse. Não dá para pastorear um povo assim, porque Deus pastoreia o cordeiro, mas se tornou um bovino, uma vaca feroz, brava. Então eles não podem mais dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque eles se tornaram touros selvagens. E um pastoreio de ovelha é muito diferente do que um boiadeiro. Por isso a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, a respeito dos presbíteros, dos líderes da igreja, para apacentar o rebanho de Deus, não como dominadores, porque com a ovelha você não precisa ser dominador, ou tão dominador, violento, não precisa. É um animal mais dócil de apacentar. Um boi é diferente, né? Então a pergunta que se faz para os pastores, para os líderes é: você é um pastor ou você é um boiadeiro? Porque tem maneira diferente de lidar com o povo. Versículo 17, Deise, pode ler? O meu povo se entrega à adoração de ídolos, e não se pode fazer nada quanto a isso. Ou seja, Deus resolveu deixar o povo. Efraim, né? Meu povo é Efraim, Israel, o reino do norte. Versículo 18, dona Zenita. Tendo acabado de beber, eles se entregaram à prostituição.
levaram a essa orgia: bebedeira, prostituição física, prostituição espiritual. Não tem mais nada para Deus fazer por eles, senão deixá-los ir para o cativeiro. E encerrando com o versículo 19, seu João Mendes. O vento os envolveu nas suas asas, envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Então eles foram levados. O apóstolo Paulo diz para nós não sermos como meninos agitados, levados por todo o vento de doutrina. E eles foram nas asas do vento. Eles se afastaram de Deus de uma tal maneira que só sobrou a vergonha por causa daqueles sacrifícios. O apóstolo Paulo também falou isso. Não pense que isso aqui é coisa só lá há 800 anos antes de Cristo. Não, na época do apóstolo Paulo, alguns crentes em Corinto estavam frequentando as festas idólatras. Eles estavam indo, comendo daquelas comidas e adorando seus deuses. E talvez até se prostituindo naqueles cultos que eles tinham de orgias. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 8 sobre essas festas. Quer dizer que vocês vão para a mesa dos demônios e depois vocês vão para a mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor? Isso não combina com o crente. E isso é um recado para nós também. Já os Tessalonicenses foram diferentes. O apóstolo Paulo disse, acho que vale a pena a gente ler lá no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, da onde eles vieram e como que eles se comportavam no momento. Alguém pode ler? 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Como os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles fizeram o caminho inverso. Eles adoravam os ídolos, mas eles se converteram a Deus e agora eles serviam ao Deus vivo e verdadeiro. Porque os ídolos não são vivos, eles são apenas um pedaço de material, de matéria. E eles não são verdadeiros, eles são mentirosos. Meus irmãos, nós aprendemos em Oséias capítulo 4 a respeito dos pecados. E fazemos bem em fugir dos pecados. Mencionamos aqui alguns pecados: a falta de conhecimento de Deus, o pecado da imoralidade, o pecado da bebedeira e também da idolatria. Que Deus nos livre desses pecados também. Vamos orar? Senhor, obrigado pela santidade do Senhor. E o Teu Filho amado nos salvando, nos dando o Espírito Santo, também nos deu essa santidade. E nós somos santos não por nós mesmos, mas por causa do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos como pessoas consagradas ao Senhor, livres da idolatria, da imoralidade, da bebedice, da falta do conhecimento da Tua Palavra e da prática da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.